O que The Last of Us 2 tentou fazer, pessoal? Eu sei que é um assunto polêmico e antigo, mas infelizmente eu só tive a oportunidade de jogar recentemente, tá? Então, mesmo que atrasado, eu vou dar aqui as minhas opiniões e as minhas análises em relação à reação das pessoas em relação a essa obra que eu particularmente gostei bastante. Então, fica aí comigo que eu vou falar tudo isso depois da vinhetinha. Antes de tudo, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o ser humano é um ser racional? Tipo, comenta aqui embaixo, mas não dá enter, sabe? Tipo, não envia mensagem. Deixa escrito ali se sim ou não, tá? E depois que o vídeo terminar, assista o vídeo até o final, pessoal. Se mesmo assim vocês quiserem manter a resposta e dar um enter, de boa. Se vocês quiserem mudar a resposta e colocar, melhor ainda, coloca o que você respondeu no início do vídeo, depois responde o que vocês responderam no final do vídeo, tá? Independente se vocês mudaram de opinião ou não, o importante, cara, ninguém vai julgar ninguém aqui, o importante é saber o que de fato aconteceu com cada um de vocês, tá? E já vocês vão entender por que eu falei isso, por que eu fiz essa pergunta. Vamos lá, vamos pro jogo, tá? Você que tá me assistindo e não quiser pegar spoilers do jogo caso não tenha jogado, vai para outro vídeo porque eu vou soltar spoilers. Mas caso você não se importe ou já tenha jogado, vamos lá. E você aí que não sabe do que eu tô falando, fica aí porque eu vou usar o jogo somente como background para trazer o assunto de fato que eu quero trazer nesse vídeo, tá? O que acontece, basicamente, assim, eu preciso falar um pouco do jogo para que vocês entendam o que de fato eu quero criticar. The Last of Us, ele é um jogo premiadíssimo, um jogo amado, o primeiro, né, de PlayStation 3, ele é amado por conta da forma com que o jogo constrói a história, o como essa história flui e também a aproximação que o player tem, que o jogador tem com os personagens, que de fato é muito envolvente, tá, pessoal? Deixa eu virar aqui um pouquinho pra mim. Aí. O que acontece no primeiro jogo, resumidamente, né? Nós temos dois protagonistas, né? O Joel e a Ellie. O Joel, ele precisa levar a Ellie até um grupo de pessoas, porque no mundo em que eles vivem, um pós-apocalíptico zumbi, né? E a Ellie é imune a essa doença, né? O que faz os zumbis acontecerem, né? Que no caso é um fungo, né? O Cordyceps. Então, como ela é imune, ele precisa levar a Ellie até um grupo de pessoas que estão tentando desenvolver a cura para essa doença. E como ela é imune, eles acreditam que ela tenha a resposta para essa cura. E leva ela até lá. Passam por muitos perrengues, né? Boa parte do gameplay é no caminho até lá. Tanto que no jogo passa-se um ano, né? É um ano o Joel tá cruzando os Estados Unidos com a Ellie para levar ela até esse grupo. Só que chegando lá, o Joel descobre que para conseguirem produzir essa cura, eles precisariam extrair a versão do fungo que foi modificado dentro da Ellie, né? E o fungo, ele se desenvolve no cérebro, então ele descobre que para que eles possam fazer extração, a Ellie teria que morrer. Nessa viagem, o Joel, ele cria um laço de pai e filha muito grande com ela e ele resolve impedir a extração, né? Literalmente mata todo mundo que passa no caminho dele para poder salvar ela. No fim das contas, ele sai com ela de dentro da onde essas pessoas estão, né? E mente para Ellie falando que na verdade tudo foi em vão, né? Que eles não estavam mais procurando a cura e essas coisas. No final ele mente pra Ellie. Então basicamente esse foi, bem resumido aqui, o que aconteceu no primeiro jogo. No segundo jogo, pessoal, que é o que tá gerando o maior bafafá depois que ele foi lançado, o que a Naughty Dog fez? A Naughty Dog foi a que produziu o jogo. A Naughty Dog, ela simplesmente provocou a noção de moralidade de qualquer pessoa a produzir o jogo e o texto do enredo do jogo, né? Basicamente todos os acontecimentos que o jogo teve, a Naughty Dog literalmente provocou. Não foi nem um convite ao pensamento nem nada, foi literalmente uma provocação. Pegou a moralidade, todo mundo chacoalhou e isso não pega bem para qualquer pessoa, né? As pessoas não gostam de ter as suas moralidades questionadas, provocadas. Não foi à toa que o jogo deu um rage muito grande. Muitas das coisas que as pessoas costumam acreditar e como as pessoas costumam perceber o mundo foram distorcidas à medida que a gente foi jogando o jogo, né? Principalmente por causa do personagem da Abby, né? Que foi colocada como antagonista logo no começo do jogo. O que acontece? Quando o jogo começa, o Joel e a Ellie, depois de muitos anos, estão vivendo na cidade de Jackson, que é uma cidade basicamente reconstruída depois que o apocalipse começou, né? E é uma cidade muito populosa, onde eles têm energia elétrica, fazendas, é uma cidade praticamente autossustentável, o paraíso na Terra para quem vive naquela realidade, né? Então Jackson prosperou
após o apocalipse ter acontecido, né? E Joel e Ellie estavam morando nessa cidade. A Ellie descobriu que o Joel mentiu pra ela, eles estavam tendo problemas de relacionamento, principalmente de confiança por parte da Ellie. O Joel, ele ama muito a Ellie, então ele fica tentando reconstruir os laços com ela, e a Ellie se distancia muito. Ela nem permite que o Joel defenda ela em muitos momentos, né? Só que logo no começo do jogo, a Abby é apresentada e ela tá perseguindo o Joel, e o jogo não explica o porquê. A única coisa que a gente sabe é que ela é uma pessoa que quer muito matar o Joel. Tem um certo momento em que ela de fato consegue fazer isso, né? Ela embosca o Joel e o irmão dele. Ela poupa o irmão, chega uma hora que a Ellie aparece e ela mata o Joel na frente da Ellie. Foi uma cena assim que, na boa, só quem não tem coração não chorou nessa parte. Foi terrível ver essa cena. E a partir daí o jogo estabelece uma coisa e a gente compra com muita facilidade. A Abby é vilã. E é muito fácil a gente comprar essa ideia porque nós, seres humanos, a gente tende a colocar algo como bom e como mal, né? Criar uma dicotomia. Então, como a Abby matou o protagonista do primeiro jogo, né, na frente da outra protagonista, da Ellie, a Abby, ela é automaticamente posicionada como vilã nessa história. Desperta na Ellie um desejo de vingança. Até um certo momento do jogo em que a gente assume a Abby. A gente para de jogar com a Ellie e a gente assume a Abby. E essa foi a primeira provocação da Naughty Dog. Porque eu me senti muito mal, cara, quando eu descobri que eu ia controlar ela. Tá certo que teve um momento que a gente controlou ela no começo do jogo, mas nada disso havia sido estabelecido até o momento. E eu me senti muito mal de estar controlando uma personagem que era vilã. Meu Deus, como esse jogo é bonito. Porra, velho. Eu tô com muita raiva de mim mesmo agora por causa que eu tô jogando com essa mulher. Aí o jogo começa a fazer uma coisa que ele não fez no primeiro jogo, mas fez nesse jogo assim de uma forma incrível. Foi de uma maestria e de uma coragem muito grande. No primeiro jogo, a gente só tinha a perspectiva do Joel e da Ellie. Então fica fácil estabelecer quem é bom e quem é mau. Na realidade, as coisas não são assim. E foi isso que o jogo fez com a gente. Essa foi a primeira provocação do jogo. Mostrar que na vida, bem e mal são coisas da nossa cabeça. São coisas do nosso ponto de vista. Como no primeiro jogo a gente sempre viu as coisas do ponto de vista da Ellie e do Joel, a gente sempre colocou eles como os bonzinhos da história. Só que no segundo jogo, quando eles colocaram a Abby, foi o elemento provocativo. Foi o ponto de vista dela que foi colocado. E ela foi, entre aspas, bem grandes, a porta-voz de todas as pessoas que enfrentaram o Joel e a Ellie. Não todas, né? Ela não representa os canibais, aquele monte de gente maluca. Mas os vagalumes, né? Que é o grupo que estava tentando achar a cura. Aí a gente descobre que, no ponto de vista da Abby e de todas as pessoas que estavam com ela, o Joel, ele era um maluco que simplesmente invadiu o território deles, matou um monte de gente, tirou a Ellie de lá, que era a única chance de cura deles, né? A única não, mas era a única que eles tinham no momento. E também mataram o médico, que era o único capaz de produzir a cura, e pior, o médico era o pai da Abby. Aí você começa a perceber o porquê que ela tava com tanto ódio do Joel, e o porquê que ela matou ele da forma que ele matou. Com tanta raiva, com tanta maldade, com tanto... Sabe? Você vai jogando com a Abby e vai percebendo que, na verdade, do ponto de vista da Abby e das pessoas que estavam do lado dela, o Joel e a Ellie que eram vilões, que eram monstros. Foi a provocação maior. Foi a maior provocação. Nessa forma dicotômica de bem e mal, dicotômica e maniqueísta de bem e mal, tudo isso foi por água abaixo. A gente joga o jogo perdido, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar e principalmente sem saber o como julgar. E tipo, todas as pessoas que você mata têm nome. Estão aqui, comendo, estão na academia. Eu achava que mano, não importasse o que eles colocassem na minha frente, eu não ia conseguir ter empatia por ela, mas eu tô me descobrindo errado, velho. Só de... Tipo, não aconteceu nada ainda. Eu ainda tô muito puto com o que ela fez. Não justifica, tipo, não... É que... mano, eu tô... Me botaram em cima do muro, mano. Me botaram aqui e eu não sei o que não sei o que pensar. É horrível ver que eles são humanos, mano. Muito confuso. E as pessoas não gostam disso. As pessoas não gostam de ter a sua moralidade questionada ou provocada. E é por causa disso que tantas pessoas odiaram o jogo. Muitas pessoas falam que a Naughty Dog foi genial em fazer isso, outras falam que ela foi filha da puta e não sei o que. Eu achei que foi corajoso, porque fazer uma coisa desse tipo, na minha opinião,
é pedir pra tomar pedrada. Eu já imaginava que alguma coisa dessa pudesse acontecer. Eu poderia imaginar, quer dizer, né? Mas eu consegui entender por que as pessoas odiaram tanto assim. Aí quando termina o capítulo em que a gente joga com a Abby, no finalzinho do capítulo a gente luta contra a Ellie, que é a personagem protagonista do primeiro e com quem a gente jogou até um determinado momento antes de jogar com a Abby. A gente luta contra a Ellie. Não! Vai tomar no cu, troca de câmera, vai se fuder, velho! Que? Eu não quero fazer isso, irmão, vai tomar no meu cu! Let me see your face. Não fala comigo não, por favor. Eu não quero nenhuma das duas mortas. Cara, eu não consigo jogar, velho. A Ellie que tá com um sentimento de vingança querendo matar a Abby. E nesse momento a Abby, ela tá puta da cara com a Ellie porque, por vingança, né, a Ellie matou todos os amigos da Abby. A Ellie queria se vingar da Abby, matando a Abby, e no caminho ela matou todos os amigos da Abby. E mais uma vez a Abby queria se vingar da Ellie, aquela bola de neve crescente, né, de uma querendo se vingar da outra. Só que a Abby, que era a antagonista até um determinado momento, teve a oportunidade de matar não só a Ellie, mas também a namorada dela, que esse foi um outro motivo, né? Existe homossexualidade e as pessoas, nossa, homossexualidade, não pode. Ela percebe que isso não ia levar ela a lugar nenhum. Na verdade, só ia piorar a situação, não é piorar, mas ela só ia se prolongar. A Abby, que até o momento tinha sido estabelecida como vilã da história, foi a primeira a ceder e deixar a Ellie viva. Don't ever let me see you again. Só que acontece? Depois disso, chega na terceira e última parte do jogo, em que aparentemente a Ellie fez o move on, né? Acaba indo pra uma fazenda junto com a namorada dela. Elas têm um filhinho, lógico, né? O filhinho não é das duas, é do ex-namorado da namorada dela, tá? Etc e tal. E estão constituindo família. Ah, mas isso não é família. Foda-se, enfia o dedo no cu e rasga, tá? O que acontece? O irmão do Joel, assim como a Ellie, até aquele momento, não fizeram o tal do move on. Tipo, não resolveram tocar a vida em frente. Mas o Tommy, né, que era o irmão do Joel, ele chega e fala que descobriu a localidade da Abby. E desperta na Ellie novamente o desejo de vingança. E ela parte pra cima, né? Resolve querer ir atrás disso. E ela é avisada pela namorada de que ela iria perder ela mesma e o filho se ela resolvesse continuar com esse negócio, porque era uma coisa que ela não queria mais. Chega de vingança. O Tommy não foi com ela porque ele estava muito debilitado por conta dos acontecimentos. A Ellie não. Chegou lá, encontrou a Abby em uma situação muito delicada. A Abby estava como prisioneira há muito tempo. Ela estava magra, estava debilitada. E dá pra ver que a Ellie olha assim pra ela e, tipo, até ajuda até um certo ponto. Só que quando a Ellie coloca as coisas dela no barco pra ir embora, ela lembra do Joel e fala, não, eu não posso deixar ela ir. E parte pra cima da Abby. I'm not gonna fight you. No fim das contas, momentos antes dela conseguir matar a Abby, ela desiste, viu, tipo, momentos antes dela matar a Abby, ela percebeu também que isso não iria levar em nada, só ia fazer um ciclo de vingança ainda maior, e deixa ela ir embora. E como consequência disso tudo, ela perde a capacidade de tocar o violão, que era o instrumento musical que ligava ela com o Joel, né, com as memórias dele. Ela perdeu 2 dedos, né, então ela não conseguiria mais tocar o violão. A namorada dela vazou com o filho, e ela ficou sozinha no mundo. Sem as lembranças do Joel, só com as lembranças do Joel, mas sem poder tocar o violão e sem as pessoas que ela amava. Então, o que eu achei bastante interessante aqui é que, apesar de ter ficado, entre aspas, tudo bem no final, pra Ellie, assim, não ficou tudo bem. Não é um final feliz. Então, o que acontece? O que o jogo quis dizer pras pessoas? Não existe preto e branco. A gente sempre achou que nós somos uma coisa boa e alguém é uma coisa ruim. Um preto e um branco. Um alto, um baixo, um frio, um calor, né? Dicotomias, opostos. Mas nesse preto e branco que o jogo apresenta, ele pega um momento e mistura isso tudo. E mostra os diferentes tons de cinza que existem. Ele pega o frio e o quente, mistura e mostra os diferentes tipos de morno. Ele pega o alto e o baixo, mistura e mostra as diferentes alturas entre essas duas. E o como o ser humano é incapaz de perceber, identificar e raciocinar
colocando tantas variáveis ao mesmo tempo. E como é difícil fazer isso. E como tão facilmente esta realidade provoca o nosso senso de moralidade. A nossa moralidade. O como a nossa realidade, ou as nossas tentativas de descrição dela, são tão complicadas e não simples o quanto a gente pensa como um simples frio e quente. Do quão precipitado e irracional o ser humano é. E não foi à toa que a Naughty Dog colocou a Ellie passando por todas as consequências negativas, né? Ela foi além. Ela não percebeu a tempo, antes de perder tudo. Ela percebeu tarde demais. Então, da mesma forma que a Abby ficou obcecada por vingança, ter matado o Joel e ter perdido todos os amigos dela no final, e ela também demorou para perceber isso. Ela só percebeu isso depois que ela perdeu todos os amigos. A Ellie também demorou para perceber. Perdeu tudo porque se deixaram levar por um sentimento de vingança, por um pensamento dogmático. Elas se auto-predestinaram a isso, independente de qualquer consequência. E a Naughty Dog sabia disso e fez com que a trama se levasse por esse caminho. Pessoas movidas pela raiva, tomando atitudes inconsequentes. E não foi à toa, cara, que as pessoas que jogaram esse jogo ficaram com tanta raiva por terem a sua moralidade questionada e provocada, que elas acabaram tomando atitudes desproporcionais na vida real, cara. As pessoas xingaram a Naughty Dog nas redes sociais, no Twitter, falando que o jogo é uma bosta, fizeram uma petição para que o jogo fosse refeito. E pior, eles foram até o perfil da mulher que serviu de modelo para Abby e ameaçaram ela de morte. Tudo o que a Naughty Dog tentou provocar, as pessoas não entenderam. Aí eu faço aquela pergunta de novo no começo do vídeo. O ser humano é um ser racional? Deixa a sua resposta aí embaixo.